noite. Boa noite, Jana. Boa noite. Boa noite. Oi, Dani. Boa noite. Esses cabelinhos novos aqui não dá mais de disfarçar. Boa noite. Oi, Alana. Bem-vinda. Bem-vindos e bem-vindas. Oi, Rafa. Boa noite. Então, só tava fazendo live só de manhã. Tava com saudade de fazer à noite também. Vou começar porque hoje eu tinha preparado uma mensagem, uma palavra para trazer e nos meus planos a mensagem estava toda prontinha, estava tudo certo, ia ser aquela mensagem, ia ser aquela palavra e é isso, e cheia da razão. E aí hoje Deus mudou todo o rumo da palavra. Hoje Deus me levou para uma outra palavra. Hoje eu senti verdadeiramente assim que os nossos planos são um e o plano de Deus é outro. E a palavra final é a palavra de Deus. E eu espero que essa palavra e essa mensagem que eu vou compartilhar, eu nem sei se eu posso chamar muito como uma palavra. Se essa mensagem, eu espero que essa mensagem que eu vá passar para vocês, que ela fale com vocês, porque foi o que Deus falou comigo no dia de hoje. E eu vou orar e vou começar a palavra de hoje. Sejam bem-vindos, vão entrando, fiquem à vontade. E eu peço para quem puder orar também junto comigo, quem estiver em casa, quem estiver em algum momento que dê para fazer uma oração por essa live e por mim e por esse momento, eu peço que vocês orem comigo para que a presença de Deus seja realmente vista, sentida e expressada aqui nessa live hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, por estar mais um dia na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Tu nos dá o privilégio de poder ouvir a Tua voz, de poder ouvir, Senhor, o que Tu queres falar com a gente. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nessa live. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que se preparou para estar aqui, pelos que não se prepararam, mas que caíram aqui nessa live. Eu creio, Senhor, que nada é por acaso. Eu creio que não existem coincidências. Eu creio, Senhor, que Tu prepara a data, o horário, o momento certo para falar com cada um dos Teus filhos. Senhor, eu creio de todo o meu coração que não existe lugar nenhum que a Tua mão não possa nos alcançar. Que não existe buraco nenhum, que não existe esconderijo nenhum, que a Tua graça não pode nos alcançar, que a Tua mão não pode nos alcançar. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço, Pai, pelo que Tu vai fazer nessa noite. Eu te agradeço, Pai, porque desde já eu já posso sentir o Teu Espírito Santo, eu já posso sentir a Tua presença. E o que eu te peço, Pai,
é que a tua presença invada o lar de cada pessoa que está aqui escutando essa live hoje. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que preparou que se preparou para ter esse encontro contigo essa noite. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus real, Tu és um Deus verdadeiro, Tu és um Deus que fala, Tu és um amigo presente. Eu te agradeço, Senhor, pelo que Tu tens feito até aqui. Eu te agradeço, Senhor, por todas as vezes que Tu nos livrou, Pai, de acidente. Eu te agradeço, Pai, por todas as vezes que Tu nos segurou no colo enquanto a gente passava por alguma prova. Eu te agradeço, Senhor, pelos momentos que Tu nos livrou de tristeza, que Tu nos livrou de choro, que Tu nos livrou, Pai, de morte, que Tu nos livrou. Muito obrigada, Senhor, por cada livramento no dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, porque Tu tens cuidado da nossa casa, Tu tens cuidado da nossa vida. Eu te agradeço, Pai, pela nossa saúde, pela saúde de cada pessoa que está aqui. Eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pelo privilégio da gente poder falar do Teu amor, de a gente poder ouvir do Teu amor. Eu te peço, Pai, que Tu não retire o Espírito Santo dessa live. Permita, Pai, que Ele fale através de mim. O que eu te peço, Senhor, é que Tu me encha nessa noite, Senhor. Me enche da Tua presença, me enche da Tua palavra, me enche da Tua paz. Porque se Tu não estiver aqui, Senhor, nada disso faz sentido. Se a Tua presença não for real aqui, Senhor, se Tu não estiver aqui, nada disso faz sentido, nada disso importa. Eu só preciso, Pai, da Tua presença. Tu és o principal convidado nessa noite. Tu és, Senhor, o principal convidado. Tu és o convidado de honra. Nós precisamos da Tua presença aqui, Pai. Eu peço, invade, Pai, a casa de cada um. Senhor, que eles possam sentir a Tua presença assim como eu sinto nesse quarto. Que eles possam ser tocados por Ti nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, vem e se revela a nós. Pai, muda o rumo. Fala o que Tu quiser através de mim. Eu te peço que as palavras que saírem da minha boca não sejam palavras carnais, mas que sejam todas espirituais. Que venham todas do Teu coração para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que Tu venha com a Tua palavra como uma espada. Que ela penetre no nosso coração. Eu te peço por corações com solos férteis, para que essa palavra ela realmente faça morada nos corações de cada um que está aqui. Senhor, não permita que nenhum espírito de distração, de sono, de contenda, de inveja venha nos distrair dessa live hoje. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, protege cada pessoa que está aqui. Livra do mal, Senhor. Livra das armadilhas de Satanás. Livra, Senhor, das guerras. Livra da tristeza, do choro, da angústia. Nos livra, Senhor, das trevas. Nos livra, Senhor, da tristeza que esse mundo causa. Nos livra, Senhor, da enganação e das armadilhas de Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, continua aqui. Continua presente aqui, Pai. A Tua presença é o que mais importa nessa noite. Em nome de Jesus. Hoje eu vim falar com vocês sobre, como eu falei, né, antes, eu tinha preparado toda uma palavra, eu tinha preparado tudo a palavra de hoje eu realmente tinha preparado. E Deus mudou todo o rumo hoje, né? Eu
tenho passado por uma batalha espiritual muito, muito forte. E Deus me levou a compartilhar um pouco com vocês de como que é isso. Porque existem pessoas que estão passando por batalhas espirituais e muitas vezes não identificam. E colocam a culpa no marido, colocam a culpa nos filhos, colocam a culpa em circunstâncias e não conseguem identificar que tudo isso faz parte de uma forte batalha espiritual. E muitas vezes o que o diabo mais quer é nos parar, é nos tirar do propósito, é nos tirar do caminho que Deus planejou pra gente. E eu sei que muitas das pregações e das palavras e dos testemunhos que a gente escuta são de pessoas falando assim: eu passei por uma guerra espiritual. Porque quando eu passei por uma batalha espiritual, porque quando eu passei por um momento difícil, porque quando eu passei por aquela fase, e eu vi que é muito difícil as pessoas falarem: eu estou passando, eu estou vivendo o processo, eu estou vivendo o processo de passar pela batalha. E às vezes a gente olha para a vida do outro e a gente acha que a vida do outro é perfeita, e a gente olha na internet e acha que aquela pessoa não passa por batalha, que aquela pessoa não passa por problema. E muitas vezes a gente acha que porque aquela pessoa não está passando pelo problema que a gente passa, ela não está passando por problema nenhum. Só que muitas vezes as guerras são diferentes. Hoje talvez eu possa não estar passando por uma guerra financeira, mas um dia eu já passei. Talvez você possa estar passando por uma batalha profissional, e daí você pensa que ninguém mais está passando por batalha, só você, porque você está com um problema no seu lado profissional. Só que não é porque a pessoa do lado não está passando pela mesma batalha que você, que ela não está passando por nenhuma. E todos nós enfrentamos um tipo de guerra. Todos nós. Seja no casamento, seja em casa, seja no trabalho, seja mental, seja financeira, seja espiritual. E hoje a guerra que eu passo, eu consegui identificar ser espiritual. E o que eu queria falar com vocês é sobre isso, porque tem muita gente que passa por guerra espiritual e não consegue identificar que é espiritual. Tem gente que passa por guerra espiritual e coloca a culpa nas pessoas e nas coisas e nos familiares, e não consegue entender que tudo isso é uma grande cilada de Satanás. E hoje mesmo era um dos dias que eu não queria estar aqui. Era um dia que eu pensei: o que eu vou falar? O que eu teria de bom para falar? Hoje foi um dia que eu briguei com todo mundo, eu me estressei. Hoje foi um dia que eu briguei com a Helena. E quando o diabo toca na nossa família, e quando ele toca nas pessoas que a gente mais ama, é quando ele mais tem força para nos desestabilizar. E aí hoje era um dia que eu pensei: eu não quero fazer live. Eu não tenho nada de bom para falar.
muito provavelmente Deus não gosta quando a gente briga com os nossos filhos, quando a gente perde a paciência, quando eles nos tiram do sério. E muitas vezes vocês podem olhar e pensar, a Dani é tão carinhosa com as crianças, os filhos são perfeitos, a família é perfeita, é tudo lindo. Mas toda criança passa por uma fase difícil. Os mesmos problemas que vocês têm com filhos pequenos, eu tenho com os meus filhos pequenos, as mesmas coisas que vocês se estressam em casa, a gente também se estressa em casa. A vida de todo mundo aí. Existem coisas iguais. Todo mundo passa por guerra, passa por frustração. E a Helena, ela anda numa fase difícil, assim, e enfrentando. E aquela fase dos 2 anos que é difícil para todo mundo. Só que uma gotinha nem era para tudo isso, nem era para ficar tão abalada. Mas é que realmente em dia de live as coisas ficam todas mais sensíveis. E brigar, perder a paciência com as crianças em dia de live é onde mais me desestrutura. E é onde mais eu penso assim, eu não quero fazer live, eu não quero falar. Só que o diabo, ele usa justamente essas coisas para nos tirar do foco, para nos desestabilizar, para nos distrair, para nos desencorajar, para nos desanimar. E ele toca onde mais dói, porque ele sabe que se a gente olhar para esse problema, a gente esquece de olhar para o propósito de Deus. E se eu desisto, e se eu cancelo a live, quantas pessoas deixariam de ver o Deus poderoso que me dá força quando eu sou fraca? Porque eu não tô fraca e triste e emocionada porque eu hoje me estressei. Não é por causa disso. É porque há tempos e dias eu tenho identificado e sofrido com uma batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela vem de todos os lados, ela realmente te cerca. E se tu não tiver preparado e firme na palavra de Deus para identificar que essas coisas são passageiras e que essas coisas não vêm de Deus e que essas coisas são momentâneas, é onde você desiste, é onde se vira as costas para tudo, é onde desiste. E o que eu tenho mais escutado nos últimos dias é: quando você tá cansado, você não desiste, você descansa. E muitas vezes a gente tá tão cansado, tá tão cansada, e a gente confunde o cansaço com desânimo, a gente confunde o cansaço com desistência. E a gente acha que porque a gente tá cansado a gente precisa largar tudo, e porque a gente tá cansado a gente precisa abandonar o trabalho, abandonar um casamento, abandonar um sonho. Cada vez que a gente tá cansado, o diabo vem e coloca dúvida na nossa cabeça quanto o maior propósito de Deus para nossa vida. E se você parar de caminhar por causa de um gigante que se levanta na tua vida, quantas pessoas vão deixar de conhecer Deus através do testemunho que você vai contar? Porque quando a gente enfrenta a batalha e quando a gente vive o processo, a nossa luta, ela produz perseverança. E quando a gente passa, a gente consegue, depois lá na frente, ajudar pessoas que estão passando pelo que a gente já passou. E o nosso testemunho aproxima pessoas de Deus. Então, quando você
desiste de viver os sonhos de Deus por causa de um gigante, quantas pessoas deixam de conhecer o amor de Deus? Quando a gente desiste de viver os sonhos de Deus e os planos de Deus, a gente desiste de ganhar o perdão de Deus. A gente abre mão da misericórdia dele. A gente abre mão de conhecer a bondade dele. A gente abre mão do cuidado de Deus, porque quando a gente desiste de um sonho por causa de um gigante, a gente está dizendo para Deus que a gente não conseguiu lutar com as nossas forças e que sem as nossas forças nada vale. E a gente diz para Deus assim, o teu poder não pode. Com essa guerra o teu poder não pode. E eu queria perguntar para vocês, o que Deus não pode? O que é impossível para Deus? Qual foi a guerra que Deus não ganhou? Aonde que está escrito que Deus não vence a guerra? Onde que está escrito que Deus não está do teu lado? Porque o meu Deus fala para ser forte, corajoso. O meu Deus fala que Ele estará contigo a todos os momentos, por onde tu andares. A minha Bíblia fala que o meu Deus vai à frente preparando o caminho. A minha Bíblia fala que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, que Ele está em todo momento, assim como Ele está aqui, Ele está aí, assim como Ele está aqui, aí, Ele está lá. Ele está na casa dos seus familiares, dos seus pais, dos seus amigos, Ele simplesmente está no lugar que a gente chama a presença dEle. E muitas vezes a gente desacredita que Ele está presente no momento da angústia. Só que tempos difíceis vêm para direcionar o nosso foco. E muitas das vezes, quando a gente está passando por tempos difíceis, o que a gente quer e o que a gente faz é olhar para baixo. Mas quando a gente precisa olhar para o céu, não dá de a gente olhar para baixo. Quando a gente olha para o céu, não dá de ficar de cabeça baixada. Então não existe a gente caminhar com Deus. Não existe a gente olhar para Deus. Não existe a gente saber que a gente tem Deus e a gente ficar de cabeça baixada. Porque se a gente precisa olhar para o céu, a gente precisa levantar a cabeça. E muitas vezes a gente pode não enxergar o que está acontecendo de bom no meio da batalha. A gente pode não enxergar Deus trabalhando. Mas ainda assim, enquanto a gente ora, enquanto a gente busca, mesmo que não sinta, mesmo que não veja, mesmo que não faça sentido no momento, ainda assim Ele está trabalhando e ainda assim Ele está vendo. E ainda assim Ele está fazendo, e ainda assim Ele é bom, Ele é misericordioso. E muitas vezes a gente quer buscar as mãos de Deus, mas o que a gente mais precisa é buscar a face de Deus. Porque muitas vezes a gente só quer a mão dele, e quando Ele dá a mão, a gente vira as costas. Então, mais do que buscar as mãos de Deus, vocês precisam buscar a face de Deus. Vocês e eu, nós precisamos cada vez mais buscar a face de Deus e não só as mãos dele, e não só o que Ele é capaz de fazer, e não só o que Ele pode fazer, e não só o que as mãos dele podem fazer na nossa vida, mas sim a face de Deus. E durante uma guerra, é difícil falar isso, mas foi isso que eu escutei hoje.
E eu quero passar para vocês, mesmo que eu no momento não esteja fazendo, mas o choro que eu choro e a emoção que eu tô sentindo não é de tristeza nesse momento, mas é de gratidão e é de emoção por saber que eu tenho um Deus na minha vida, que Ele faz infinitamente mais do que mereço, infinitamente mais do que eu preciso, que é um Deus infinitamente mais poderoso, mais bondoso e mais real do que eu consigo expressar para vocês. E o que o meu pastor falou para mim hoje foi: Dani, durante a guerra a gente não chora. No meio da guerra a gente não chora. No meio da guerra a gente põe a armadura e a gente vai pra guerra. Não é tempo de chorar no meio da guerra. Não é tempo de se lamentar no meio da guerra. É tempo de pôr a armadura e ir e enfrentar e vencer, porque a gente sabe quem está do nosso lado. A gente sabe quem está em nós. Tempos difíceis nos fazem crescer, nos fazem amadurecer. Tempos difíceis nos forjam para conquistas ainda maiores. Provas difíceis revelam níveis difíceis. Provas difíceis revelam fases maiores. Quanto maior é a prova que você está passando, quanto maior é a luta que você está passando, isso mais revela o nível que você está em Deus. Se a luta está grande, se a guerra está grande, se está difícil passar, é para você saber que o seu Deus é grande, que o seu Deus é maior que a sua luta. É para você saber que o seu nível em Deus é grande. É para você saber que o teu Deus está contigo nessa guerra grande. Ele é desse tamanho e ainda maior. O nível da guerra revela o teu nível de poder. Se você pensa que a sua luta está grande, pode ter certeza que o seu poder é ainda maior. Porque o nosso poder, a nossa força, ela não vem de nós. E o nosso poder, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando nós pensamos que nós somos fortes, aí é que somos fracos. Só que quando nós estamos fracos, é o poder de Deus que se aperfeiçoa. E hoje eu ainda falei pra minha prima que eu não queria fazer a live porque hoje eu me sinto fraca. E eu não posso negar que muitas vezes as batalhas, elas são pesadas. E pode me perguntar: Dani, mas o que está acontecendo? No mundo natural, absolutamente nada. No mundo natural tá tudo bem. Tá tudo bem em casa, tá tudo bem no casamento, tá tudo bem com as crianças, na minha saúde, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu tô falando de um nível espiritual. Só que o Salmo 46 fala: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura.
ainda que tudo se destrua, ainda que todos falem que não tem jeito, ainda que todos falem que o teu pecado é grande demais, que foi errado, que você fez errado, que não vai dar certo, que o teu casamento não vai dar certo, que o teu trabalho não vai dar certo, que a sua vida está destruída, ainda que o mundo inteiro fala que a guerra tá grande demais e que você não vai conseguir, que talvez seja melhor desistir, que talvez seja melhor voltar atrás, ainda que o mundo fale isso, a Bíblia fala: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele está sempre presente. Não importa o que você passe, não importa a angústia do teu coração, não importa a luta, não importa a dor, Ele está sempre presente na adversidade. Então não existe isso de que quando a gente está caminhando com Deus não tem adversidade, tem, só que a diferença é, Ele está sempre ao nosso lado. E Satanás, ele é um ladrão de paz. E Satanás, para nos distrair, ele lança problemas e problemas, porque ele sabe que quando a gente olha para o problema, a gente não consegue olhar para o propósito. Quando a gente começa a olhar muito para o problema, a gente se distrai do propósito, a gente se afasta. Quando a gente precisa cuidar muito do problema, a gente esquece de recorrer a quem é a solução do problema. E é isso que Satanás faz. Ele vem roubar nossa paz, ele começa a lançar problemas e problemas. E dúvida, e medo, e angústia, e problema. E assim, quando a gente vê, se a gente não está firme na palavra, se a gente não conhece a palavra, a gente está olhando mais para o problema do que para a solução. E depois de Deus, ninguém nos conhece melhor que o diabo. Porque quem mais nos conhece é o diabo. É Deus. Quem mais nos conhece é Deus. Mas depois de Deus, é o diabo. E a palavra diz que ele nos conhece porque ele anda pela terra ao nosso redor, rugindo como um leão. 1 Pedro 5, 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Então ele nos conhece bastante, porque ele está ao redor e ele ruge. E a palavra de Deus diz que ele ruge, mas ele não pode nos tocar. E o rugido dele, depois que a gente conhece, não pode nos assustar. Porque se a gente permanece firme na fé, se a gente resiste, ele não tem poder sobre a nossa vida. E quanto mais a gente resiste, mais ele vai vendo que ele não tem vez. Mas se a gente não resistir, ele vai entrar. E como que a gente faz para resistir ao diabo, né? E como que a gente faz para se proteger do rugido dele? Porque ele tá em volta e ele tá procurando a quem devorar. E a melhor forma da gente se proteger do rugido e dos ataques é se revestindo da palavra de Deus. É se fortalecendo no poder de Deus. É usando toda a armadura de Deus contra os ataques de Satanás. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O dia mau, ele vem para todos. E a gente tem que parar de pensar que o dia mau vem só pra gente, que vem só pra quem a gente conhece. O dia mau vem para todos. A diferença é como a gente resiste ao dia mau. E a gente tem uma palavra, e a gente tem um guia, e a gente tem uma verdadeira receita de como reagir. E a palavra de Deus fala, vistam-se de toda a armadura de Deus, pega toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? É a palavra de Deus, são as promessas de Deus, é a face de Deus. E quanto mais a gente veste a armadura de Deus, mais a gente fica firme contra esses lados do diabo. E ele diz, para que vocês possam resistir no dia mau. Então sabe, o dia mau, se não chegou ainda, uma hora ele vai chegar, mas resista. Resista no dia mau, não desiste, não vire as costas. Sabe, para de ficar pensando que Deus não tá no dia mau. Porque Deus tá no nosso lado a todo momento. Ele é um socorro bem presente no dia da angústia. E o segredo é permanecer inabalável. E ele diz, depois de terem vencido tudo, se a palavra fala, depois de terem vencido tudo, é porque nós vamos vencer tudo. Porque não existe nada que a gente não possa vencer quando a gente está com a armadura de Deus. Quando a gente está vestido da armadura de Deus, não existe nenhuma guerra, não existe nenhum gigante, não existe nenhum problema, não existe nenhuma perda, não existe nenhum poço, não existe nenhuma tristeza, não existe absolutamente nada que a gente não possa vencer. Porque nada pode nos afastar do amor de Deus, nada pode nos tirar do amor de Deus, nada pode nos deixar esquecidos por Deus, porque pode uma mãe esquecer de um filho, mas Deus jamais vai esquecer de nós. Não existe lugar que a gente possa ir longe da presença de Deus. Se a gente subir o céu, lá Ele está. Se descer a terra, lá Ele está também. A gente não pode fugir para nenhum lugar que seja longe demais da presença de Deus. E eu sei que tem gente nessa live que talvez queria fugir da presença de Deus e de repente está aqui escutando que Deus te encontrou. E Deus te achou. Porque você não pode. Não dá para se esconder da presença de Deus. Deus te encontra. Deus te encontra onde você estiver, da forma que você estiver. Deus te encontra e te traz para perto dele, e te transforma, e te dá uma nova vida, e te dá um novo pensamento, e te dá um novo coração. Deus te encontra. E hoje eu posso falar isso, que o que eu tenho feito durante todos esses dias de batalha e de guerra é vestir a armadura de Deus. É ficar firme e inabalável contra os dardos inflamados do diabo que ele tenta jogar para todo mundo, principalmente para os que são filhos de Deus. Porque quem está em cima do muro, ele não se preocupa. O muro é dele, o muro é de Satanás. Se você está em cima do muro, você é dele. Ele joga dardos inflamados para quem está do outro lado do muro. Para nós que somos filhos, amados, escolhidos. Para nós que fomos encontrados, que fomos resgatados do mundo das trevas, é para nós que ele joga dardos inflamados. E por todos os lados desses últimos dias eu me sinto pressionada, eu me sinto angustiada, eu me sinto realmente oprimida.
Porque eu sei o Deus que me encontrou, e eu sei o Deus que me tirou do mundo das trevas, e eu sei o Deus que fez milagre na minha vida, e eu sei o Deus que transformou a minha vida, a minha casa, o meu ser, o meu coração, o meu pensamento. Eu sei o Deus que me tirou das trevas, e eu sei o Deus que transformou a minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu sirvo. E eu me sinto pressionada, e eu me sinto oprimida. E eu sei o Deus que me mandou fazer isso que eu tô fazendo. E eu sei o Deus que me deu ousadia, coragem e autoridade para fazer isso. Porque quem me conhece há mais tempo sabe que eu, Daniela, jamais faria essas lives. Que eu, Daniela, jamais colocaria a minha cara aqui para falar e para chorar e para transparecer. Não sou eu. É o poder de Deus em mim e através de mim. E são essas coisas, e é para esse lado que o diabo vem tentar me parar, porque eu sei o que Deus tem feito através da minha vida, e talvez eu nem saiba também quantas vidas o Senhor tem alcançado através da minha. Porque eu sei que as vidas que eu alcanço vão alcançar vidas que eu não alcanço. E eu sei que Deus, Ele nos usa como um instrumento para glorificar o nome dele, nunca o nosso nome. Eu sei o que a palavra de Deus tem poder para fazer. Porque eu sei o que a palavra de Deus fez na minha vida. Eu sei que foi através da palavra dele que hoje eu posso estar aqui e falar a palavra dele para vocês. Eu sei que foi a palavra dele que prometeu transformar a minha casa, a minha vida, a minha família, e que transformou e que cumpriu as promessas e que continua cumprindo e que vai cumprir para sempre. Não permita que o diabo te desanime. Sabe, não permita que ele te faça desistir do que é o teu sonho. Não permita que ele te pare no meio do caminho. Muitas vezes você já chegou tão longe, E aí o diabo, ele vem querer roubar a melhor parte. E aí ele quer te tirar, te distrair. Muitas vezes você pode já ter aguentado tanta coisa pior e hoje ele soltou uma faísquinha e daí você quer... talvez isso não seja pra mim. Talvez Deus não me chamou pra fazer isso. Talvez Deus não me falou. Talvez Deus não me prometeu. E o diabo vem causar dúvida. Porque Satanás, o que ele mais quer é confundir a nossa mente. E o que ele mais quer é nos pressionar pro que ele não tem autoridade para tocar. Porque se ele tivesse autoridade para tocar, ele tocava e ele destruía. Mas como ele não tem autoridade para tocar, o que ele vem é querer nos pressionar. E aí ele vem, e se a gente cede à tentação e à pressão dele, é onde ele faz a festa. Porque ele vem e nós acabamos com os sonhos de Deus. Porque ele não tem autoridade para tocar na nossa vida. Ele não tem autoridade para destruir os nossos sonhos. Ele não tem autoridade para destruir a tua família. Ele não tem autoridade para destruir a tua casa, os teus planos, o teu trabalho, a tua vida financeira. Ele não tem autoridade. E por ele não ter autoridade, muitas vezes ele vem querer pressionar, distrair, machucar. E quando você tem um grande chamado, quando você tem uma grande promessa, quando você tem um grande propósito, muitas vozes se levantam. E as vozes se levantam para te fazer parar, para te fazer voltar. As vozes te levantam para te perturbar, para te fazer acreditar na pessoa que você não é. Porque Deus te falou que você é escolhido, que você é amado, que você é perdoado. Jesus já pagou um alto preço por todos os nossos pecados. Deus já enviou o Filho dele para morrer na cruz por mim e por você.
E não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, o véu foi rasgado e tudo que nos afastava da presença de Deus não pode mais nos afastar. Toda religiosidade, toda cobrança, todo medo, nada mais pode nos afastar do amor de Deus. Nada mais pode nos afastar do amor de Deus. E Deus falou comigo também em 2 Coríntios 4, que diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Quanto mais você entender que o tesouro de Deus está dentro de você, menos autoridade você vai dar para o diabo. Deus colocou dentro de nós tesouros, mas nós somos como vasos de barro, e vasos de barro é algo frágil. E por isso que a gente precisa se revestir. Se reveste da armadura de Deus. Busca a presença de Deus, busca a palavra de Deus, porque o tesouro está escondido dentro de nós. Deus colocou tesouros que são dele dentro de cada um de nós. Quanto mais a gente entende quem Deus é, mais forte a gente se torna contra as armadilhas de Satanás. Em Tiago 4 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Resista. Deus nos fez corajoso, Deus nos fez forte. E ele fala: sejam fortes e corajosos. Seja forte e corajoso. Eu irei com você, seja forte e corajoso. Eu estou contigo, eu estou do seu lado, seja forte e corajoso. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste, resista, não se entrega. Não perde essa guerra, não entrega. Resista ao diabo, eu estou do seu lado, eu sou um socorro presente no dia da angústia. Não existe nada que eu não tenha poder para fazer, para realizar. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Todas as coisas são possíveis. Toda guerra espiritual a gente vence de maneira espiritual. Se você está passando por alguma guerra, que você está tentando lutar com a força do teu braço, com a força da tua inteligência, dos teus contatos, do teu dinheiro, do teu status. Se você está tentando vencer guerra com a força de quem você é, dos contatos que você tem, do meio que você vive, e ainda não resolveu, essa guerra não é carnal. E guerra espiritual a gente vence de maneira espiritual. Guerra espiritual a gente vence com jejum, com oração. Com oração, com oração, com oração, com oração. Revestido do poder de Deus. Conheça a palavra, leia a palavra, busca a palavra. Se reveste do poder de Deus. O diabo não tem poder sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre o teu negócio. Ele não tem poder sobre o teu coração. Ele é um ladrão de paz. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Esse é o diabo e é isso que ele quer. Não permita que ele mate os teus sonhos, que ele destrua os teus projetos, que ele roube o teu propósito, que ele roube a tua paz,
que ele roube o teu coração, que ele roube os teus sonhos, que ele roube o teu sorriso, que ele roube a tua alegria. Não permita que Satanás roube a tua família. Não permita que ele roube o teu tempo com Deus. Não permita que os problemas e os dardos inflamados que ele enviar para tua casa te afaste da presença de Deus. Não perca a presença de Deus, se reveste da armadura, porque a palavra diz, o dia mau chega para todos. A diferença é como reagir ao dia mau. Deus nunca nos chamou para ser perfeitos. Deus nunca me chamou para ser perfeita, nunca chamou você para ser perfeita. Jesus foi enviado como o único perfeito que pisou nessa terra. Jesus já pagou um alto preço por mim e para você, para deixar o Espírito Santo aqui, agindo em nós e através de nós, e sendo intercessor por nós, e sendo nosso consolador, e sendo nosso amigo, nosso socorro presente. O Espírito Santo, ele está aqui. Assim como o diabo ruge como um leão, o Espírito Santo nos fortalece, nos guia. Ele fala conosco com um sorriso, com uma voz suave, com um sorriso no rosto. Ele é um amigo presente. O Espírito Santo veio para ser nosso consolador. Jesus veio para perdoar todas as nossas falhas, as nossas imperfeições. Jesus veio para nos aproximar e para nos conectar novamente com Deus. Não tem mais nada que nos afasta do poder dele. Jesus veio para carregar o fardo pesado. Jesus veio para que a gente fale, Senhor, eu não aguento mais, pega. Eu não aguento mais essa guerra, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa depressão, eu não aguento mais essa ansiedade. Toma. E ele levou sobre si toda a dor e todo o pecado e todo o medo e toda a dúvida e todo o fardo. Ele nos justificou, ele nos escolheu. Você é escolhido. Você é necessário para o reino de Deus. Não existe ninguém no reino de Deus que não seja necessário. Não existe nenhum filho de Deus que não seja necessário no reino. Jesus veio para que a gente tenha vida. Jesus veio para pagar o preço, para que a gente seja livre, liberto por Ele. Não existe nada mais que nos aprisiona. Não precisa ter medo de Satanás. Não precisa ter medo do que Satanás tenta fazer na tua vida. Porque ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Se a gente estiver revestido da armadura de Deus, Satanás não pode nada contra a nossa vida. Ele não tem poder. Nós somos filhos do Todo-Poderoso, do Deus que é Todo-Poderoso, que Ele tem todo o poder no céu, na terra, acima dos céus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Tudo que Satanás faz na nossa vida, tudo que ele joga, toca, encosta, faz, é com autorização de Deus. Ele precisa pedir permissão. E Deus não permite que Satanás nos tente mais do que a gente pode suportar. Porque tudo o que acontece na nossa vida, porque cada caminho que a gente passa, Deus está do nosso lado. Porque cada frustração e cada necessidade, Deus está presente. Mesmo que não veja, mesmo que não sinta, Deus está presente. Porque se Deus não estivesse presente, onde nós estaríamos se não fosse o amor de Deus? Deus já te escolheu, Deus já te perdoou. Deus nos ama exatamente como nós somos. Só que Ele quer mais. Quando a gente chega para Ele, a gente chega como tá, mas Ele quer mais, Ele quer o nosso coração. Ele nos livra das trevas para nos transformar. Ele nos livra, Ele nos tira para nos levantar. E cada filho que Deus
arranca do mundo das trevas e traz para a luz. É uma vida menos no império de Satanás. E muitas vezes as pessoas não entendem que antes eu não tinha luta e agora eu tenho. Quando você é do diabo, ele não precisa te tentar, você é todo dele. Mas não existe alegria maior do que estar caminhando com Deus do nosso lado. Não existe alegria maior do que saber que nós somos filha do Deus Todo-Poderoso. Não existe alegria maior do que andar no chão que Deus põe. Porque Deus está do nosso lado. Deus, Ele é real, Ele é presente, Ele é um socorro bem presente. Ele responde, Ele fala, Ele conversa. É só buscar, é só querer, é só se entregar, é só orar, é só conversar, é só se revestir. Não existe nenhum filho que Deus não fala. Porque Deus fala com cada um de acordo com a sua maturidade. Ele não dá leite para beber, Ele não dá leite para quem está a tempo na fé. Ele dá leite para beber, Ele dá alimento sólido para quem já está mais na frente. E Ele fala com cada um de acordo com a forma que cada um pode escutar. Ele fala com cada um de acordo com a forma que você pode acreditar. Ele fala. O que a gente precisa é estar sensível para escutar a forma que ele fala, porque às vezes ele fala com você através de um abraço, através de um amigo, através de uma live, através de uma foto, através de uma palavra, através de um toque. Muitas das vezes ele fala com você dentro do seu coração, aquela voz que você escuta, que você acha que é da sua cabeça, muitas vezes é o Espírito Santo falando. Filho, você é amado. Filho, eu estou do seu lado. Filho, continua. Filho, vai. Para de escutar as vozes que te levam para as trevas. Para de escutar as vozes de dúvida, de medo. Para de escutar a voz que diz que você não é capaz. Para de escutar a voz que diz que você não é inteligente o suficiente, que os seus planos não vão dar certo, que a sua família não vai dar certo, que o seu ministério não vai dar certo. Para de dar ouvido para essas vozes. Escuta sempre a voz de Deus, escuta sempre o que Deus tem para a sua vida. Se fortaleça na palavra de Deus. Estejam firmes na palavra de Deus. Porque se a gente não estiver firme na palavra de Deus na primeira tempestade, a gente vai embora. E a gente deixa de viver as promessas e os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida. Então, cuidado com as escolhas, cuidado com as decisões, cuidado com os caminhos que vocês escolhem trilhar. Cuidado com o que vocês desistem. Cuidado com o que vocês priorizam. Cuidado com as suas prioridades. Porque existe um Deus que é bem presente na angústia. Existe um Deus que está chamando para perto. Existe um Deus que está te convidando para dançar com Ele, para viver os sonhos dEle, para viver o propósito dEle, para viver a verdade dEle para a tua vida. Quanto mais a gente vive a verdade de Deus para a nossa vida, menos autoridade o diabo tem para nos confundir. E quanto mais a gente resiste, uma hora o diabo vai dizer: essa aí não dá mais, essa aí eu perdi, vou tentar outro. Então resiste que o diabo fugirá. Quanto mais revestido a gente tiver, logo o diabo fugirá e logo a gente vai identificar. Cada vez que aparecer alguma coisa, a gente vai dizer: esse aí eu já conheço, já ele vai embora, porque eu sou filha amada e eu sei quem luta por mim, eu sei quem luta as minhas guerras. E quanto mais fraca eu me sinto,
mais o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que eu tenho vivido esses tempos e tudo que eu passei é o que Deus tem me fortalecido na palavra. Porque a guerra existe para todo mundo, mas o que eu tenho certeza é que eu tô resistindo ao diabo e que ele fugirá. O que eu tenho certeza é que eu tô permanecendo fiel. O que eu tenho certeza é que eu tenho um Pai presente no dia da angústia. O que eu tenho certeza é que eu tenho resistido e permanecido fiel, filha, escolhida, amada, decidida. E que se Satanás está tentando me distrair, me desanimar, me confundir, ele não vai conseguir. E eu quero que ele não confunda vocês, que ele não desanime vocês, que ele não toque vocês. E que o meu desejo também é que Deus tenha respondido orações de vocês através dessa live. Se vocês tinham alguma dúvida, se vocês tinham alguma questão a ser respondida por Deus, que vocês possam ter sentido o amor de Deus através dessa live. Que vocês possam permanecer fiel, mesmo em meio à tribulação. A minha avó tá aqui, né? Vó, a minha avó é a minha maior inspiração de vida. A minha avó é a pessoa que mais me ensina, mais representa o amor de Deus aqui na Terra pra mim. A minha avó, ela é quem intercede por mim, e eu sei que se eu tô aqui hoje é porque as orações dela foram atendidas. Porque eu sei o quanto ela orou pela nossa família, o quanto ela intercedeu e o quanto ela pagou o preço para eu viver o que eu vivo hoje. Então, todo o meu amor e toda a minha gratidão por hoje eu poder conhecer esse Deus e viver essa história com Deus e poder falar desse Deus para vocês. Tudo isso é fruto de uma oração. Tudo isso é fruto de uma renúncia que ela viveu a vida toda. E hoje ela pode ver os frutos dela. E a gente conhece uma árvore pelo fruto. E eu louvo a Deus por eu ter tido uma intercessora e ter tido uma avó que orou, jejuou e apresentou esse Deus para nossa família. Muito obrigada, avó. Muito obrigada por ser a minha maior inspiração e ser a pessoa que passa por tantas e tantas e tantas conflitos e por tantas provações e que permanece fiel a vida inteira. Que a vida inteira que passou por provações sempre declarou e sempre ensinou que Deus era muito maior. Ela sempre foi a pessoa que passava por provações falando que Deus fortalecia ela e que fortalece ela até hoje. E é esse Deus que eu quero servir. É esse mesmo Deus que sustenta a minha avó a vida inteira. É o Deus que eu sei que me sustenta. O mesmo Deus que
ela me apresentou e que fortalece ela na fraqueza. É o Deus que me fortalece hoje. E eu agradeço muito vocês por estarem aqui. Eu agradeço vocês e oro para que essa palavra ela entre no coração de vocês e que Satanás não roube essa semente. Para que vocês sejam fortalecidos no poder de Deus. Para que vocês sejam firmes, fiquem firmes, lutando essa guerra. Porque o nível da guerra revela o nível de poder. E quanto maior é a guerra, maior é o poder que Deus está colocando no teu coração, que Deus está usando através da tua vida. Então permaneça firme. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, pelas tuas palavras hoje aqui. Obrigada, Senhor, por poder ouvir a tua palavra e por tu falar conosco de forma tão clara. Obrigada, Senhor, por todas as vezes que tu nos fortalece. Obrigada pelas vezes que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu te agradeço, Senhor, por tu ser um socorro presente. Eu te agradeço, Pai, pela tua palavra que é viva. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, Pai, e eu te peço. Só tu conhece as lutas, as angústias, os medos e as batalhas que cada um aqui está passando. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que tu entre com providência. Que tu entre, Senhor, trazendo teu bálsamo. Que tu carregue, Senhor, os fardos pesados que cada pessoa aqui está passando. Porque a tua palavra diz que o teu fardo é leve, que o teu jugo é suave, Senhor. E eu te peço que tu possa, Pai, derramar e fazer com que cada pessoa aqui experimente o que isso significa. Pai, em nome de Jesus, invade, Senhor, a casa de cada um, a família, as vidas, que todos os teus anjos, Pai, possam proteger as noites de sono. Eu te peço, Pai, por noites de sono. Eu te peço, Pai, para que toda ansiedade caia por terra no nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que as pessoas aqui que não dormem há dias, que elas possam nessa noite ter um bom sono, ter uma noite perfeita e agradável, Senhor, na tua presença. Que tu as coloque para dormir, Senhor, e dê bons sonhos. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro para que tu cure, Pai, áreas da vida que estão destruídas, que estão danificadas, que estão abaladas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha nos fortalecer nessa noite. Pai, que eles possam ter respostas, Senhor, durante o resto da semana, durante o final de semana, durante a próxima semana, que eles possam, Pai, sentir o teu toque suave, que eles se lembrem dessa palavra de hoje. Que cada vez, Pai, que o diabo vier tentar contra eles, que eles possam resistir, se fortalecer na tua palavra, no teu amor, na tua misericórdia e na tua bondade. Obrigada, Senhor, por ser um Deus bondoso. Obrigada, Senhor, por a gente poder contar com um Pai presente, um Pai que não abandona, um Pai que não esquece. Obrigada, Senhor, porque todos ao nosso redor podem abandonar, podem não entender, podem rir e podem achar que a dor é pequena demais, mas Tu és um Deus que entende. Tu és um Deus que conforta. Tu és um Deus que caminha junto. Obrigada por isso, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Permanece com o Teu Espírito Santo em cada um de nós. Permanece, Senhor, nos fortalecendo na Tua palavra. Nós precisamos mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, gente? Boa noite. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Nick. Deus te abençoe. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada, Jana. Mamãe, te amo, mãe. Hilde. Boa noite, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Cris. Que Deus te abençoe. Amor, muito obrigada. Boa noite, Cris. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada pelo coração de vocês disponível a ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Beijo, boa noite.